Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Sebastião, eu sou consultor e CEO da E-Commerce Live, uma consultoria especializada em e-commerce, e dentro das nossas mentorias e consultorias, a gente introduz ensinando, né? Na verdade, ensinando não, né? Fazendo uma introdução, fazendo uma ambientação de alguns conceitos básicos que precedem a abertura de qualquer negócio e principalmente o e-commerce, né? Toda vez que uma empresa pretende iniciar a sua operação ou o empreendedor pretende abrir um e-commerce, geralmente ele pensa nos canais de venda, no produto e no preço praticado. Só que para que o negócio tenha sucesso, há outras variáveis de background, né, do negócio principal, da questão de venda do canal, que é importante ser analisado, planejado ou pelo menos esteja conscientizado para quem vai direcionar esse gerenciamento. Então, esse vídeo ele tem o objetivo de apresentar alguns conceitos de uma maneira introdutória. Obviamente, são conceitos amplos que necessitam muito estudo, mas só o fato de estar tendo contato com esse conceito vai permitir que o planejamento do e-commerce tenha mais sucesso. Bom, por incrível que pareça, muitas empresas operam, começam a vender online sem ter metas estabelecidas, né? Geralmente são criados objetivos ou visões, missões. Como assim? A gente entra em contato com uma empresa que fala: ó, minha operação vende 3 milhões por mês, e eu gostaria que o meu e-commerce representasse pelo menos 10%, ou seja, eu quero que ele venda 300 mil por mês. Então a gente vai trabalhar a mentoria com o empreendedor e falar: eu quero montar um e-commerce que mande 5 mil pedidos por mês ou que alcance 3 milhões de faturamento no ano. Então, geralmente, o empreendedor pensa em um patamar, mas ele não tangencia, ou seja, ele não especifica como ele vai chegar nisso através de metas graduais. Ou seja, se eu quero alcançar 1 milhão de faturamento por mês, quanto tempo eu pretendo demorar para chegar nesse patamar? Ah, eu pretendo demorar 10 meses. Então a gente vai ter que fazer um faturamento de escadinha. No primeiro mês eu faço 100 mil, no segundo 220, no terceiro 330, no quarto 450. Então eu vou traçar crescimentos graduais que possam corresponder àquele objetivo, né? E dentro das metas, para o e-commerce, eu entendo que 3 metas são fundamentais, porque elas vão estar atreladas ao planejamento, saúde do negócio e expectativa de investimento e custo fixo. A gente está falando de faturamento, que é quanto eu vendo, a margem de contribuição, que a gente vai entender, mas ela é o saldo que fica relacionado à venda direta. No vendi um produto, tem o custo do produto, imposto, despesas, quanto sobrou naquela venda, né? Isso não é lucro. A gente vai explicar. E dias de estoque, porque vai estar atrelado ao espaço físico que você precisa ter, equipe que você vai ter, frequência de compra e capital de giro necessário. Então, o faturamento de uma empresa é a soma total de todas as receitas provenientes das vendas de bens ou serviços durante um período específico. O que é margem de contribuição? É a diferença entre o preço de venda de um produto ou serviço e os custos variáveis associados à sua produção ou oferta, que é dias de estoque. Os dias de estoque representam a quantidade média de dias que a empresa leva para vender seu estoque total. Vamos aprofundar um pouquinho nesses conceitos. Vamos aprofundar agora sobre margem de contribuição. Por quê? Porque faturamento é um conceito um pouco óbvio, né? A gente está falando aqui de volume vendido, de venda gerada. Bom, antes da gente falar de margem de contribuição, a gente precisa ter uma noção, ainda que básica e bem leve, sobre DRE, que é demonstrativo de resultado exercido. A DRE é um relatório que mostra é, entradas e saídas geradas em um curto espaço de tempo, tá? E aí, brevemente, eu vou falar aqui de conceito de geração de entrada e saída econômica e financeira. Vendi um pedido em 10 vezes.
de R$ 1.200, vendi um monitor. No meu DRE, considera que eu entrei com R$ 1.200, mas eu vou receber esse dinheiro parcelado. Então, quando eu olho a entrada financeira, eu vou ter que pegar esse valor de 1.200 e dividir em 6 vezes, que foi por quanto eu dividi. Então, na verdade, em vez de eu ter uma venda de 1.200, analisando financeiramente, eu vendi R$ 200, tá? Eu vou ter 200 cada mês. Então, para a DRE, ela considera o momento que você gerou aquele ativo ou passivo, tá? Exemplo, trabalhei no mês de janeiro, recebi em fevereiro. Para a DRE, aquele salário é de janeiro, porque você trabalhou em janeiro. O período que gerou aquele dinheiro foi em janeiro. Ah, mas a empresa atrasou o salário, pagou em fevereiro e março. Não tem problema. Para a DRE é janeiro, tá? Então a DRE, ela tem o objetivo de medir a sua capacidade de gerar lucratividade, tá? Se você está demorando a pagar o fornecedor, está demorando a receber do cliente, isso é gestão financeira, capital de giro, fluxo de caixa, contas a receber, tá? O objetivo da DRE é medir a eficiência da empresa, porque em teoria, se você está tendo uma empresa eficiente, ou seja, se a sua DRE está positiva, basta você buscar recursos para suportar aí uma demora para receber, ou você pode suprir isso equalizando. Demora a pagar o fornecedor, demora a receber do cliente. Tá? Mas a DRE é o faturamento, a primeira subtração que a gente faz. Exemplo, vendi R$ 100.000. A primeira subtração que eu vou fazer é de CMV impostos. O que é CMV? Custo do produto, tá? Custo total do produto. Como assim? Comprei 5 copos, cada um custou R$ 10, mas eu paguei um frete de R$ 5. Se eu pegar esse frete de R$ 5 e dividir por 5, eu tenho um acréscimo de R$ 1 por copo. Logo, o meu copo não custou R$ 5, ele custou 6. Então vamos recapitular. Meu copo custa R$ 5, eu comprei 5 copos, tá? Pagando 25 no total. Porém, a empresa me cobrou um frete, tá lá destacado na nota, de R$ 5. Então o custo do meu produto não é só 5. Eu tenho que pegar aquele frete de R$ 5 e distribuir para cada copo, ou seja, cada copo vai custar R$ 6, tá? E aí tem outras situações, ST, substituição tributária, IPI, tá? Então, o CMV aqui você já tem que trazer todos os custos embutidos no produto antes de você vender. São relacionados no momento que você comprou até ele estar disponível no seu CD para venda. E aí, eu não vou aprofundar nisso aqui, se tiver dúvidas é buscar aí o auxílio de uma assessoria contábil. E a gente tem impostos, né? Simples, vai ser uma taxa basicamente, se você tiver no presumido ou real, aí você tem alguns impostos relacionados diretamente à venda, que seria ICMS, DIFAL, PiscoFins, Fundo de Combate à Pobreza, etc. Bom, e aí depois a gente tira despesas e custos variáveis. O que é uma despesa ou custo variável? Comissão do marketplace, custo financeiro para dividir no cartão, custo de embalagem, custo da transportadora, eu posso embutir aqui alguns custos, tá? Por exemplo, se a minha operação está terceirizada, eu coloquei os meus produtos dentro de uma outra empresa que cuida da logística, às vezes ela vai me cobrar uma taxa de R$ 1 por pedido enviado, eu posso colocar isso aqui. Depois das despesas e custos variáveis relacionadas diretamente à venda do produto, aí eu tenho despesas e custos fixos. O que são essas despesas fixas e custos fixos? Estrutura, aluguel, contabilidade, internet, água, luz, manutenção, compra de equipamentos, investimentos, salário dos colaboradores, tá? E diversos outros serviços que não estão relacionados diretamente à venda, tá? E depois a gente tem o lucro. Onde acontece a maior parte do erro de muitos empreendedores e empresas? É que elas imaginam, eu tenho um produto a R$ 5, eu vou conseguir vender ele por 10, então eu vou ter lucro. E não é bem assim. Tem várias variáveis, várias questões que são implicadas em formatos de retirada de dinheiro depois que seu faturamento entra. Vamos aprofundar nisso. Bom, e onde que entra a margem de contribuição?
A margem de contribuição vai entrar exatamente entre a etapa 3 e 4, só que de forma unitária. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é o saldo que fica de cada produto vendido, retirando os custos diretos. A margem de contribuição pura, ela considera o preço de venda. Nesse exemplo aqui, eu vendi o produto a R$100, mas o produto me custou R$35. Eu paguei R$11 de imposto, sobraram R$54. Logo, minha margem de contribuição é 54%. Mas considerar uma margem dessa sem aplicar variáveis de cada negócio é ter uma formação de preço ineficiente, ou seja, eu estou estipulando uma margem que eu não sei se vai conseguir pagar meu custo fixo ou os meus custos ou não. Então, a gente traz uma margem de contribuição específica para o e-commerce, que nesse caso eu vou considerar custo do produto, impostos, comissões, tá? Tarifas financeiras, etc. E outras tarifas, que podem ser um valor por pedido. Eu estou pagando R$2 por cada pedido na N-Marketing. Eu pago R$1 para a plataforma de e-commerce X processar o pedido. Eu estou pagando frete grátis, porque o Mercado Livre me exige, Magalu me exige, ou eu estou dando frete grátis no site, e eu sei que meu frete custa, em média, R$25 por pedido. Então, aqui, a gente vai adicionar essas taxas. E olha só que interessante. No exemplo, nós temos um produto que, considerando custo e imposto, tinha 54 de margem. Quando a gente vai considerar, quando a gente passa a considerar comissões ou tarifas, esse produto já passaria a ter uma margem de menos 5. Ou seja, eu não posso vender ele a R$100. Ou eu negocio com o meu fornecedor para eu comprar mais barato que 35, ou eu vou ter que vender esse produto 110, 120, 125. Bom, a margem de contribuição é um modelo similar ao famoso markup. Tá? O que é markup? É quando eu compro um produto, ou eu tenho uma empresa, ou uma linha de produtos, que eu determino o preço de venda multiplicando um valor pelo custo de produto. No caso de markup de 3, eu tenho um produto que custa R$25, eu estou marcando 3 e vou vender ele a R$75. Só que o markup é uma metodologia de precificação amadora. E eu vou explicar por quê. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho um produto que tem um preço de venda, PDV, preço de venda de R$80. É um markup de 4, ou seja, eu comprei por 20 e vou vender por 80. Nesse exemplo, eu estou pagando 8,80 centavos de imposto, 12 de comissão e 50 de tarifas, que pode ser um frete grátis. Cada produto que eu vender nessa situação, eu vou ter um prejuízo de R$10. Tá? E esse aqui não é o prejuízo da empresa, porque além desses R$10,80 por pedido, eu tenho que pagar os custos fixos. Então, nesse caso, minha margem de contribuição está 13,50. Aí agora eu tenho um markup de 2. Tá? Nesse markup de 2, eu tenho um PDV de R$200, logo o CMV é 100, né? Eu marquei 2, imposto de R$22, comissão de 30, tarifa de 50, margem de menos 2. Bom, nesse caso aqui, a minha margem de contribuição ficou menos 1. Então, olha que interessante. Em um caso, eu marquei 4 vezes, no outro 2. Por que marcando 2 eu estou com uma margem melhor? Porque olha aqui minha tarifa. Os R$50 perante os 80 tem um peso muito grande, de mais de 50% de custo. Enquanto no ticket de 200, os R$50 não pesa tanto, ele é só 25% do custo. Quanto aqui, R$50 deve estar dando 65% do custo em relação aos 80. E olha só, eu tenho um caso em que eu tenho um markup de 1,5 e a margem é positiva, de 5,9. Vamos lá. PDV do produto 3.500, eu comprei ele a 2.333, imposto de 385, comissão de 525, tarifa de 50, isso está sobrando aí 206
por cada produto vendido, que dá uma margem de 5. Então, olhando aqui, a gente poderia pensar, não, eu posso trabalhar com markup. Eu vou colocar um markup de 4 quando o produto for abaixo de 100, um markup de 3 quando for abaixo de 300 e um markup de 1.5 quando for acima de 3.000. Não vai funcionar assim, tá? Principalmente se você tem 30, 40, 100, 200, 300, 400, esse mês eu me deparei com uma empresa com 11.000 SKUs. Imagina, é uma distribuidora, 11.000 SKUs. É produto, é muito produto, né? Então não tem como você ficar considerando se tem tarifa ou não tem em massa. O ideal é que você use a margem de contribuição, porque aí numa planilha, por exemplo, ou no sistema, eu insiro esses custos percentuais ou valor fixo, e aí eu consigo saber exatamente, dependente de qual é a situação do produto, se ele está dando margem ou não. O markup, ele predispõe ainda um raciocínio mental, para você tentar fazer de cabeça se vai dar certo ou não. Quando você faz isso rotineiramente, todos os dias, com muitos produtos, você está arriscando errar. Com a margem de contribuição, não tem erro. Dificilmente você vai colocar um preço de venda sem saber que ele vai gerar uma margem negativa ou positiva. Bom, encerrando essa primeira etapa de metas e objetivos, nós temos dias de estoque, tá? O que é dias de estoque? Dias de estoque é calculado com o meu estoque atual dividido pela minha média de vendas. Então, exemplo, eu tenho um estoque de 100 e no último mês eu vendi 100 unidades. Ou seja, meu produto vai durar um mês. Agora, se eu tenho 100 unidades e no último mês eu vendi 200, se eu pego o estoque de 100, pego 200 dividido por 30, eu vou saber que eu vou ter 15 dias de estoque. Vamos ver na prática aqui, ó. Eu estou pegando um cenário em que nós temos 100 unidades hoje, tá? Dias de estoque é um indicador de retrato. O que isso quer dizer? É naquele momento. Porque todo dia você vende, você pode ter entrada de estoque, então esse número ele é dinâmico. Então eu analiso situações, momentos específicos. Então, peguei os dias de estoque do dia 17, do dia 10 do 11 às 3 horas da tarde, tá? Então, como é que eu calculo dias de estoque? Olha só, eu tenho estoque de 100 unidades e vou considerar o cenário dos últimos 15 dias. Dias de estoque, eu aconselho você sempre olhar últimos 15 dias de venda, últimos 30 e últimos 45. Olha aqui nesse exemplo. Quantidade vendida, 100 unidades. Ou seja, se eu tenho 100 unidades, se eu vendi 100 unidades e eu estou analisando 15 dias, eu tenho uma média de 6,6 vendas por dia. Eu tenho 6,6 por dia. Logo, eu tenho mais 15,1 dias. Se eu continuar com o mesmo ritmo de venda dos últimos 15 dias e eu não comprar mais estoque, ficar esse 100, meu estoque deve durar 15 dias. Agora vamos analisar um cenário de 30 dias. Eu vendi 450 unidades. 450 dividido por 30, 15. Ou seja, eu estou vendendo uma média de 15 produtos por dia. Se eu tenho 100 de estoque e eu estou vendendo 15 por dia, meu estoque deve durar aproximadamente 6,6 dias, ou seja, em menos de uma semana ele deve acabar. E aí eu vou analisar um cenário de 45 dias. Nos últimos 45 dias eu vendi 510 unidades, isso aqui está dando uma média de 12 por dia, 12,6. Logo, analisando o cenário dos últimos 45 dias, provavelmente meu estoque vai acabar em 7,9. Por que no mesmo cenário de 100 unidades, os meus dias de estoque estão mudando? Porque o que aconteceu aqui provavelmente? 45 nos últimos, analisando 30 dias atrás, entre 45 a 30 dias atrás, eu estava vendendo muito mais, eu estava vendendo o dobro do que nas últimas 2 semanas, os últimos 15 dias. E aí, do período de 30 dias atrás até 15 dias atrás, eu estava num ritmo acelerado de venda, eu estava vendendo 15 por dia. E por algum motivo, nos últimos 15 dias, meu
minha venda diária diminuiu bastante, tá vendo? Nas últimas 2 semanas eu passei a vender 6 por dia. Então é muito interessante que você analise esses 3 cenários, porque se você analisar 45 dias, cuidado, você vai comprar como se o produto estivesse vendendo 12 por dia, mas agora só está vendendo 100. Se ao mesmo tempo você analisa 15 dias, você vai achar que esse produto vende pouco, mas é porque está acontecendo alguma coisa agora. Porque nos últimos 45 dias, em 66% do tempo, esse produto está vendendo entre 12 e 15 por dia. Então pode ser que ele está vendendo pouco porque eu subi o preço para não deixar o produto acabar. Então é interessante ver esses 3 cenários, tá? Então eu conheço uma empresa, por exemplo, são muitos SKUs, são 3 mil SKUs que a empresa tem, e aí os mais vendidos, o comprador analisa 1 a 1, mas na maior parte do estoque o comprador faz uma média de dias de estoque dos últimos 15 dias, 30 e 45, e aí ele decide comprar, porque ele não consegue analisar 1 a 1. Bom, qual que é a importância de dias de estoque? Primeiro, a meta de dias de estoque vai estar relacionada à frequência com que você compra. Por exemplo, qual que é o prazo que o fornecedor demora para te entregar? Se ele demora 30 dias para te entregar, você vai ter que trabalhar com pelo menos 30 dias de estoque, concorda? Correndo o risco de você vender mais do que está esperado. Então, se o seu fornecedor demora 30 dias para entregar, eu acredito que você tem que trabalhar com 45 dias de estoque. Negociação, tá? Ah, não, eu quero trabalhar com 5 dias de estoque porque eu vou comprar a cada 5 dias. Cuidado, você pode perder poder de negociação. Se você está fazendo compras picadas, talvez você não vai ter o mesmo poder de negociação do que uma compra grande. E a teia do frete, né? Digamos que para o seu fornecedor te enviar 20 guarda-roupas ou 40 guarda-roupas, é o mesmo custo de frete. Então, se você ficar comprando picado, você vai ter que pegar esse frete e distribuir para os produtos. O seu custo vai ficar mais caro. Custo dos recursos. Primeiro, custo de oportunidade. Se você vai trabalhar com 60 dias de estoque, você está falando que você vai ter que ter um dinheiro empatado, parado na empresa, sendo renovado a cada 60 dias, provavelmente, tá? Tem que entender o fluxo de recebimento que você vai ter do que você está vendendo. Mas você vai ter que estar com dinheiro parado. Então, se esse dinheiro tivesse aplicado no banco ou tivesse investido em outro negócio, quanto ele estaria te dando de retorno? Isso é custo de oportunidade. Capacidade de investimento. Nossa, eu planejei aqui, vi que o meu melhor cenário é 60 dias de estoque. Você tem esse investimento? Você tem 1 milhão para colocar, 20 mil, 10 mil? Você tem o valor correspondente a 60 dias de estoque para ficar parado? E o risco? Porque se eu trabalho com dias de estoque alto, gente, hoje o varejo é muito dinâmico. Um produto que hoje custa R$20, daqui a 15 dias ele pode estar valendo no mercado 18. Então, se eu estou comprando para muitos dias de estoque, pode ser que os custos atualizem e às vezes um produto que eu tenho uma margem positiva, em 60 dias passa a ser negativa. Então, eu não estou falando aqui qual é a fórmula, né? Na consultoria e na mentoria a gente tenta, no consultoria eu planejo, né? Participo do planejamento. Na mentoria eu procuro promover conhecimento para que o empreendedor consiga pensar nessas variáveis e traçar esse planejamento. Então, o indicador de dia de estoque ele tem que ser olhado todos os dias, dependendo do seu volume de venda. E muita gente fica preocupada só com o faturamento. Ah, eu vou olhar a margem uma vez por mês. Cara, depois que passou o mês, se você teve margem negativa, já era. Ah, eu olho dias de estoque a cada 15 dias. Empresas que fazem isso direto perdem venda por falta de estoque. Elas não conseguem planejar bem a área de compras, né? Então a gente está falando de recursos e gestão. Então esse indicador, esses 3 indicadores, eles são muito importantes para o sucesso do negócio, tá? Então a gente encerra aqui nossa primeira parte, que está falando sobre os objetivos e metas. Obrigado.